O novo jogo de Star Wars é simplesmente insano. É claro que eu tô falando de Star Wars Galactic Racer. Afinal, fazem mais de 20 anos que não sai um jogo de corrida de Star Wars. Mas será que esse aqui vai ser diferente? Como são as corridas? Como funciona o modelo de campanha? Dá pra montar o seu próprio veículo? E foi confirmado que a gente vai ter a volta do Cebuba também? Pois é, vem comigo porque nesse vídeo a gente vai falar tudo sobre esse novo jogo de Star Wars que sai ainda esse ano. Mas eu já adianto que eu tô muito ansioso e tô pedindo esse jogo há décadas. Bom, essas e outras perguntas acabaram surgindo depois das primeiras imagens do jogo que foram aparecendo. Mas agora a gente tem a primeira gameplay do jogo e alguns criadores de conteúdo lá da gringa já tiveram acesso à demo do jogo, então a gente já tem mais informações. Tudo isso está sendo lançado pela Fuse Games, que é o estúdio que está criando esse jogo, junto com a Secret Mode. E já dá para ter uma boa ideia de como vai ser esse jogo. É impossível não comparar o Galactic Racer ao meu jogo favorito do Nintendo 64, que é o Star Wars Episódio 1 Racer, que é um jogo lá de 1999 e ainda é tido por muitos, inclusive eu, como um dos melhores jogos de Star Wars da história, ainda mesmo com os gráficos antigos. E a boa notícia é que muita coisa daquele jogo parece estar de volta aqui, só que, claro, de uma maneira mais moderna e atualizada. Mas antes eu preciso responder uma das grandes dúvidas de vocês, que é onde eu consigo meus sabres de luz. Se você quiser um sabre de luz de verdade, parece o que são usados nos filmes de Star Wars, você precisa comprar de quem tem história. A Hixforge é a maior e mais confiável loja de sabre de luz do Brasil. E não sou eu que tô falando isso, tá? Eles têm nota máxima no Google, com centenas de avaliações de clientes reais. Fãs de Star Wars como eu e você, que realizaram o sonho de ter um sabre de luz de verdade. Se você não acredita, é só dar um pulinho nas redes sociais deles e ver todos os feedbacks dos clientes, a galera mostrando a qualidade, o peso e o acabamento impecável desse sabre de luz. Mas o mais importante de tudo isso é a confiança. Eu já tô com a Hixforge há 3 anos e posso falar que o canal não estaria aqui se não fosse o apoio deles. E hoje em dia é preciso comprar em lugares de confiança para você não comprar um sabre de luz e não receber e ainda perder o seu dinheiro. Acreditem, isso já aconteceu com bastante gente em outras lojas. Então, se você tem o sonho de ter um sabre de luz, peça o seu hoje pela Hixforge, use o nosso cupom para você ganhar 5% de desconto, o cupom é MANDO, e se você pagar no Pix, você ganha ainda mais 5% de desconto, ou seja, 10% off no seu pedido. Tudo isso com frete grátis para todo o Brasil, então já sabe, confiança e qualidade é na Hixforge. Tô deixando o site na descrição do vídeo. Valeu, Hixforge, pela confiança, por continuar acreditando no nosso trabalho e bora voltar pro vídeo. Então vamos lá, como que vão ser as corridas? A primeira coisa que chama atenção é a velocidade. As pistas têm aquele aspecto sujo, cheio de máquinas, bem do jeito de Star Wars que a gente ama. Os veículos se movem de um jeito que parece realista, pesados o suficiente para parecerem de verdade, mas rápidos o bastante para dar emoção. Até agora, 4 veículos foram apresentados nos vídeos, e cada um é controlado de um jeito diferente. O Speeder terrestre parece mais com um carro comum, ele é mais pesado e tem um sistema simples para derrapar e acelerar, bem parecido com o que a gente viu em Solo, uma história de Star Wars, no comecinho do filme. Já a Speeder Bike é outra história. Quando você derrapa, ela se inclina de lado no melhor estilo Akira, e se você soltar o botão na hora certa, ela ganha um impulso extra, lembrando uma mecânica que a gente já viu com aqueles drifts do Mario Kart. Já o Skim Speeder muda tudo de novo. Ele curva de um jeito mais duro, e para fazer uma curva fechada, você precisa segurar o botão de derrapagem e inclinar o veículo de lado. Já a cereja do bolo, né, a joia da coroa, que são os Pod Racers, ficam no meio termo dos outros dois. Dá para inclinar a nave, dá para ganhar mais controle nas curvas, só cuidado para não bater e explodir tudo. E outra coisa interessante, antes de cada corrida tem uma etapa bem curtinha para você ligar o motor. Se você acelerar no momento certo, você ganha um boost extra ali no começo para você ter uma largada mais forte. E você também ganha acesso mais fácil às habilidades do veículo. Um exemplo é o lança-chamas do Cebuba, que é usado com um direcional durante a corrida. Então eu acredito que cada piloto e cada pod racer possa ter gadgets diferentes e diferentes habilidades. Então isso é uma coisa que eu tô muito ansioso também. Tá, mas então como que vão ser as campanhas, os desafios, o modo arcade? Bom, esse jogo tem 4 modos: campanhas, cenários, arcade e multiplayer. Na campanha você vai virar o piloto mais rápido da galáxia. Para isso você vai disputar várias ligas até chegar numa corrida de campeonato. Cada liga te dá
dá um número limitado de corridas. Algumas são contra outros pilotos, outras são contra o relógio, e outras têm um desafio com um veículo específico, né? Ou a Speed, ou o Skimmer, ou o próprio Pod Race. Se você ficar falhando e perdendo demais, você precisa recomeçar a liga do zero. Isso acaba deixando o jogo mais tenso, você tem mais riscos, ou seja, você pode ter muitas horas de jogo, mas se você continuar errando muito, você vai ter que voltar lá para trás. Então isso é uma coisa interessante que vai deixar o jogo mais interessante. Entre uma corrida e outra, tem cenas mostrando a chegada em cada planeta, que é algo muito legal também. Tem também lugares que funcionam como menus, e você pode ficar andando por eles com seu personagem. E lá você pode falar com outros personagens, ajustar o seu veículo, aprender mais sobre o lore, a história de Star Wars e dos Pod Races, o que lembra bastante o modo história de outro jogo de Star Wars, que era o Squadrons, que era um jogo também de pilotagem. A ideia parece ser deixar você mais ligado ao piloto e ao mundo do jogo, sem tirar o foco principal, que é a corrida, é claro. O modo cenários ainda não foi muito explicado e não tá muito aparecendo nas gameplays, mas parece que vai ser um conjunto de desafios com um objetivo claro. Ao completar, você ganha uma recompensa. Já o arcade deve ser o modo que mais anima quem é fã antigo do jogo. É ali que está a corrida de pods baseada na disputa de Tatooine do filme Ameaça Fantasma, Corrida de Buntaib. Até agora, nos vídeos que a gente tem do jogo, apareceram apenas 6 pilotos confirmados: Sebulba, Ben Quadinaros, Gasgano, Dudebolt e a equipe de Ord Mandrell. Ou seja, ainda não é aquela corrida completa do filme e ainda não se sabe se o pequeno Anakin Skywalker vai estar no jogo também. O que eu acho que não, porque parece que o Sebulba tá mais velho, então parece que essa história vai se passar anos depois do episódio 1. Mas de qualquer forma, só de ver o Sebulba, o Ben Quadinaros de volta na mesma pista, só que agora, obviamente, em 4K, com os gráficos atualizados, cara, isso aqui me deixa muito animado, e eu fico feliz porque é uma coisa que eu já venho pedindo há muitos anos, que é uma versão atualizada de um dos melhores jogos, justamente para a gente poder fazer gameplays, para apresentar esse jogo para uma nova geração. Então, se você nunca jogou o Star Wars Racer do Nintendo 64 de 99, cara, tô com inveja de você, porque você vai ter oportunidade agora de jogar Galactic Racer no PlayStation 5, que vai estar sensacional. Mas vamos então falar de customização, personagens, veículos. Para você personalizar seu personagem, que é chamado de Shaden, as opções são mais simples. Ele usa sempre um capacete, já gostei disso, e você tem alguns trajes e roupas que podem mudar entre si, claro, ajustando as cores, pequenos ajustes no capacete e na voz, mas o espaço para criar algo está nos seus veículos. Dá para trocar o motor, a cor, cabine, até misturar peças de speeder bikes diferentes. Assim você acaba montando uma configuração única para você. Mas a maioria dessas peças só é liberada conforme você vai avançando e ganhando corridas. E conhecendo o mundo capitalista, com certeza também acho que vão ter as partes cosméticas ali para você comprar itens e ir customizando também, só que aí de forma paga. Fora a parte visual, temos upgrades de desenvolvimento, como aceleração curva. Também temos habilidades mais específicas, chamadas de perks. Um exemplo é conseguir recarregar o boost mais rápido, e outro é recuperar o escudo depois de usar um impulso extra. Esses perks formam estilos de corrida. Um exemplo é o estilo sobrevivente. Ele é para quem não gosta de ficar brigando com outros pilotos. Você começa com menos escudo e mais velocidade, mas perde essa proteção assim que bate pela primeira vez. Então vai muito da sua estratégia e do seu estilo de pilotagem. Isso é outra coisa interessante que a gente vai ter aqui no jogo. Agora, falando de planetas e outros detalhes, os planetas confirmados até agora são Jakku, Lantana, Andor Prime, Irda Vanacos e Tatooine. Andor Prime já tinha lá no jogo original, e eu suspeito que a gente vai ter outros planetas do jogo original aparecendo aqui também. Alguns planetas têm suas próprias regras. Andor Prime, por exemplo, é um planeta gelado. Em algumas áreas, o frio deixa o seu veículo mais lento. Para você voltar ao normal, você passa por certos portais de calor para derreter esse gelo. Inclusive, o próprio gelo da pista pode deixar ela escorregadia, e isso vai fazer com que o seu Pod Racing deslize e perca o controle. Isso é uma coisa que tinha lá no jogo original e, cara, eu adorava as pistas de gelo. Consertar o veículo durante a corrida evita que você saia da disputa, mas isso acaba custando tempo. Cada corrida também tem um limite de batidas. Se você passar desse limite, é eliminado automaticamente. E como no jogo antigo, você pode pilotar com a visão de primeira pessoa, ou seja, como se fosse você dentro do cockpit, só que a câmera acaba ficando entre aqueles motores gigantes dentro de uma cabine fechada. E quando o motor já está no limite, um aviso vai ficar piscando e fazendo barulho. Se você ignorar isso, o seu motor pode simplesmente explodir, que nem a gente viu lá no filme, e é uma mecânica que também estava presente no jogo de 99. Outra coisa interessante
interessante é que você ficar batendo de propósito também faz parte da sua estratégia. Você pode empurrar ou destruir outros pilotos. Às vezes, você pode ter um pod race que seja mais pesado, mais lento, mas que seja mais forte. E com isso, você pode simplesmente jogar pod races menores de adversários para fora da pista ou esmagar eles contra a parede. Essa é uma mecânica que lembra até bastante o jogo Burnout, que era um jogo de corridas, que você também podia fazer isso. E outros detalhes menores também chamam atenção. A gente vai ter a presença dos meus tipos de droids favoritos, que são os Gonk Droids, que ficam espalhados pela corrida. Gonk Droid, para quem não sabe, eram droids que funcionavam como grandes baterias. Eles eram basicamente power banks gigantes que ficavam andando por aí. E o mais legal é que a largada funciona num estilo bem parecido com Mario Kart aí para todo mundo que gosta de Nintendo. Se você aperta o botão de acelerar 3 vezes durante a contagem, você ganha um impulso extra logo de início, que é muito útil. E tem também uma coisa mais curiosa: depois que uma speeder bike explode, o corpo do piloto some. Então isso é um negócio meio estranho aí, mas fica aí a curiosidade. Não dá pra saber ainda se isso é algo de propósito ou se é pra deixar a cena menos violenta, né? Você vê um cadáver voando é meio forte. De qualquer maneira, essas primeiras imagens e os primeiros vídeos que a gente tem da gameplay mostram um jogo que entende muito bem o Star Wars Episódio 1 Racer e o que os fãs gostavam daquele jogo e o que poderia ser atualizado e trazido para o mundo de hoje. E esse novo jogo tenta ir além disso, seja na customização, na estrutura de progressão em formato da liga, mas ainda faltam respostas. Não se sabe quanto dá para customizar os pod races, também não se sabe se o Anakin vai estar presente ou não, mas pela velocidade das corridas, pela diferença entre os veículos e pelo cuidado em recriar o universo de Star Wars, os planetas, as pistas, Galactic Racer já desperta o interesse e faz Galactic Racer ser um dos jogos mais esperados pelos fãs de Star Wars. Vamos ver se a gente consegue esse jogo para fazer as gameplays aqui para vocês. Então hype esse vídeo para ver se a gente atinge mais fãs de Star Wars e consegue chegar nos desenvolvedores do jogo. Muito obrigado a todos os membros apoiadores, aos membros normais aqui do canal. Vejo vocês na próxima e this is the way.